Oh, como estou grato pelo teu amor. Neste mundo nada é como tu, e tudo que desejo está em ti. Dou-te a vida porque entendi, és tudo para mim. Tudo que preciso e tudo que desejo, estar em tua presença, ouvir tua voz dentro de mim, fazer o teu querer, mais te conhecer, assim quero viver. Oh, como estou grato pelo teu amor. Neste mundo nada é como tu, tudo que desejo está em ti. Tudo para mim. Somos poucos. Não posso esquecer teu perdão, Senhor. Bora lá então. Tua graça me Olá, irmãos, bom dia. Não somos muitos, mas isso também não interessa. Como dizia alguém, somos os necessários. Só faz falta ser cá estar. Queridos irmãos, que bênção é nós podemos começar o primeiro dia do ano e ser um domingo. Não é só o primeiro dia da semana, como muitas vezes nós estamos a lembrar, mas é também o primeiro dia do ano. E que bênção é nós podermos começar o ano a olhar para a palavra do nosso Deus, a cultuar o nosso Deus, a darmos graças por aquilo que Ele realmente tem feito nas nossas vidas. E vamos terminar este tempo da escola dominical como sempre o fazemos, como sendo aqueles que durante a semana fizeram anos. E portanto, Ruben, chega também. Nós não temos registro que mais ninguém durante a semana que passou tenha feito anos. Há alguém dos que está presente fez anos? Para mim, O Ruben não, como não sei muito é fácil de saber. Não? Ninguém fez anos? tudo para mim. Está naquela fase de que ainda não querem dizer nada. Muito bem. Vamos então cantar o corinho de parabéns da escola dominical. Oh, como estou grato pelo teu amor. Neste mundo nada é como tu, Vamos ter uma tudo palavra que nesta desejo hora em especial queremos te dar está graças em por mais um ano de vida que tu concedes ao Rei Senhor. Obrigada, Pai, pela forma como nós vemos a tua mão a agir na sua vida, Senhor. És tudo para Tu mim. tens guardado até aqui e o tens dirigido. Que realmente tu possas continuar a fazer isso na sua vida, Senhor. Que tu possas continuar a dirigir o seu caminhar, Senhor. Que tu possas ir temos para Ele e que Ele possa continuar no sítio por onde passa e pelos sítios onde passa. Tudo que que desejo realmente tu possas estar em tua presença, ouvir tua voz dentro
de mim. Fazer o teu querer, mais te conhecer, assim quero viver. Oh, como estou grato pelo teu amor. Neste mundo nada é como tu. Tudo que desejo está em ti. Dou-te a vida porque entendi que és tudo para mim. Não posso esquecer teu perdão, Senhor. Tua graça me salvou, teu poder me libertou. Fazer o teu querer, mais te conhecer, assim quero viver. Oh, como estou grato pelo teu amor. Neste mundo nada é como tu. Tudo que desejo está em ti. Dou-te a vida porque entendi, és tudo para mim. És tudo para mim. És. Bom dia, queridas irmãs e irmãos, e desde já um bom ano para todos vós. É bom podermos estar aqui juntos no primeiro dia do ano, não é apenas no primeiro dia da semana, mas no primeiro dia do ano. E é possível que alguns ainda estejam a dormir, que tenham estendido a noite até altas horas e que estejam a dormir. Se calhar para nós também, até seria bom ficarmos a dormir mais um pouco, mas os irmãos preferiram acordar mais cedo para aqui podermos estar, ouvir a escola dominical e também participar deste culto. Isso mostra algo muito importante, de que Deus está em primeiro lugar. Não é o nosso conforto, não é o nosso descanso, não são os nossos desejos, é Deus. E durante 2022, nós tínhamos como tema anual Deus em primeiro lugar. E isso é uma prova, o nós estarmos aqui é uma prova de que Deus está em primeiro lugar e deve estar sempre. Porque se Ele estiver em segundo lugar, isso é pecado, isso é mau. Se nós colocarmos o nosso descanso, se nós colocarmos a nossa família, se nós colocarmos o nosso trabalho em primeiro lugar, isso é idolatria. Estaremos a pecar contra o nosso Deus, estaremos a ser como os demais idólatras. É verdade. A idolatria não tem apenas a ver com imagens que há nos lugares. Idolatria também tem a ver com aquilo que ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas. E esperamos que nós não sejamos acusados de idolatria e que aqueles que estão a colocar Deus numa posição secundária se possam arrepender, porque Deus não tolera ser substituído, seja por quem for. Ele deseja o primeiro lugar. E essa também é a exortação para o início deste novo ano, que Ele esteja em primeiro lugar, que Ele possa ser realmente o Senhor das nossas vidas e que nós possamos viver na graça e na paz do Senhor. Tal como nós, domingo após domingo, saudamos irmãos com a graça e a paz de Deus, ela só se vai tornar real mesmo
quando Deus então tem o lugar que é só dele, que é o primeiro lugar. E tendo dito isto também, quero dar as boas-vindas a todos os irmãos que nesta manhã nos visitam. Temos ali um jovem conosco pela primeira vez, não é? É um prazer ter-te conosco. Queres ficar de pé nos dizer o teu nome, se faz favor? Meu nome é Paulo Otávio, é a minha primeira vez e estou a gostar de estar aqui, espero aprender mais e espero que sejas parte da família também, ajuda a crescer também a instituição. Muito bem, é um prazer ter-te aqui e que nós, naquilo que for possível da nossa parte, possamos te ajudar também nessa integração. Que Deus te abençoe. É bom podermos, então, estar aqui juntos, como disse, neste dia que o Senhor fez. E como disse o salmista, regozijemos e alegremos-nos nele, que assim possa acontecer. E, naturalmente, quando iniciamos o nosso culto, também deixamos algumas informações convosco. Lembrar, quarta-feira, os cultos à quarta-feira, o culto de oração e estudo bíblico às 16 horas aqui, e também depois, mais tarde, às 19 horas, através do Zoom, nós também continuamos. E esta informação que eu vou dar de seguida é muito importante. Tem a ver com o musical de Natal. É claro que o Natal já passou, mas ainda estamos dentro da quadra e vamos então ter este musical, que era para termos no dia 10, mas por questões que surgiram não foi possível termos nesta altura, mas vamos ter então no próximo sábado. E este musical tem a ver com o Evangelho de João. Passa então em retrospectiva o Evangelho de João. É um musical de evangelização. É um musical onde Jesus é apresentado, tal como nós encontramos no Evangelho de João, levando a um apelo, levando então a esse apelo à salvação. E por isso deve haver da nossa parte esse esforço, não apenas para estarmos presentes no próximo sábado às 16 horas, mas também para trazermos conosco convidados, porque é sobretudo uma atividade para nós convidarmos os nossos familiares, os nossos amigos, para que estejam presentes. E depois vamos orar para que Deus faça a sua obra no coração daqueles que nós vamos estar a convidar, porque não somos nós que convencemos, é o Espírito Santo que convence, mas nós temos que fazer a nossa parte, e a nossa parte passa por darmos testemunho, passa também por nós convidarmos. Então, que no próximo sábado, às 16 horas, aqui possamos estar e que não venhamos sós, que possamos trazer também familiares e amigos conosco, para que possam ouvir o Evangelho de Cristo, conforme nós encontramos no Evangelho de João. Então, deixo convosco esta informação muito importante para que possam então ter em conta. Hoje não temos a celebração da Ceia do Senhor, sendo o primeiro domingo, era natural que acontecesse a celebração da Ceia do Senhor, não vai ser hoje, vai ser no próximo domingo. Então, no próximo domingo, estaremos a participar da mesa do Senhor. E depois, no domingo, dia 15, para os membros da igreja, nós teremos a Assembleia da Igreja, às 15h30. No dia 15, então, teremos a nossa Assembleia. Então, essas são algumas informações que queremos deixar convosco no início deste culto. E vamos orar por este novo ano no qual estamos. Vamos orar também por os nossos irmãos que estão doentes e alguns estão impossibilitados de estarem connosco, para que Deus possa ser com cada um deles. Vamos orar então pela nossa igreja. Então, aproveitemos este tempo em que o Miguel vai estar a tocar o prelúdio para nos dirigirmos ao nosso Deus.
Como disse o apóstolo Paulo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É claro que quando nós olhamos para este versículo, primeiramente nós podemos perguntar, mas como é que é possível dar graças a Deus em tudo? Porque em tudo envolve não apenas as coisas boas, e por elas naturalmente nós damos graças, mas envolve as menos boas. Aquelas que nos fazem amadurecimento, para nos levar a conhecer melhor o nosso Deus, conhecer o seu poder, conhecer o seu amor. E por isso o apóstolo Paulo entendeu bem isso. Ele que tinha passado por tantas injustiças, ele que tinha passado por momentos de perseguição, ele que tinha sido preso, entendeu que se pode dar graças em tudo. Porque ele mesmo disse, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E é possível que no ano passado tenham acontecido coisas menos boas. É possível que nós tenhamos tido dias tristes, de sofrimento. É possível que nós tenhamos, por vezes até, sentido medo diante das circunstâncias. Mas possivelmente experimentaram o cuidado, o amor e a vitória do Senhor. E por isso nós podemos agradecer-lhe por aquilo que o Senhor fez na nossa vida, agradecer-lhe sobretudo porque Ele nos libertou e nos salvou, porque Ele morreu em nosso lugar, para que nós então hoje pudéssemos estar aqui e pudéssemos então celebrar o seu nome, pudéssemos adorá-lo em espírito e em verdade. E é isso que neste momento quero vos convidar a fazer, a darmos graças ao Senhor, cantando o cântico Te agradeço, Jesus. Então convido os irmãos a ficarem de pé e vamos juntos cantar este cântico. Tu és teu bem.
nós possamos ser gratos ao Senhor em tudo. E um dos aspectos pelos quais nós podemos estar gratos ao Senhor é pela paz que Ele traz aos nossos corações. E nesse sentido, queria vos convidar a abrir as vossas Bíblias. No Evangelho segundo João, capítulo 14, e vamos ler do versículo 25 ao versículo 31. E queria convidar um dos irmãos que possa fazer a gentileza de ler então estes versículos. João, capítulo 14, lê do versículo 25 ao versículo 31. Digo estas coisas enquanto estou ainda no meio de vós, mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai vos irá enviar em meu nome, há de ensinar-vos tudo e fará com que recordem tudo o que eu vos ensinei. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Mas não a dou como a dá o mundo. Não se preocupem nem tenham medo. Ouviram aquilo que eu disse? Deixo-vos, mas volto outra vez para junto de vós. Se me amassem, alegrar-se-iam com a minha ida para o Pai, porque o Pai é mais do que eu. Disse-vos tudo isto agora, antes que as coisas aconteçam, para que quando acontecerem acreditem em mim. Já não tenho tempo para falar muito mais convosco. Aquele que domina este mundo está quase a chegar. Ele não tem nenhum poder sobre mim, mas desta maneira dou a conhecer ao mundo que amo o Pai e que tenho feito aquilo que o Pai me mandou. Levantem-se, vamos embora. Então temos aqui Jesus declarando que tudo quanto o Pai lhe tinha dito para fazer, ele fez. E o plano de Deus para Jesus é que ele viesse a este mundo para salvar a humanidade que estava perdida, para trazer a paz, a verdadeira paz. E por isso no versículo 27, depois de falar do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, e nós não estamos só neste mundo, o Espírito Santo está conosco, o outro Consolador. Então, Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É a segunda vez que Jesus disse, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Dilo no início deste capítulo, diz aqui também. Era um momento difícil. No entanto, eles deviam esperar pelo Espírito Santo e deviam sentir esta paz que o mundo não pode dar, esta paz que é eterna, que permanece, esta paz, então, que ajuda nas circunstâncias difíceis pelas quais eles poderiam passar. E por isso, tendo presente esta paz, tendo presente a ação de Jesus em nosso favor, nós podemos cantar só em Jesus encontro paz, Ele é minha luz, o meu cantar. Então vamos juntos cantar este cântico.
só em Jesus firmado estou. Podemos ter esta garantia de que nele estamos seguros. E vamos orar, vamos agradecer, vamos louvar ao Senhor. E quero convidar um dos irmãos que sinta desejo que eu possa estar a fazer. Também pela nossa igreja, Pai, que sejamos estar realmente uma família que se ama e que aqueles que nos visitam, Pai, sintam vontade de voltar, porque aqui nós aprendemos que Deus nos ensina, Pai, falamos de Deus, oramos a Deus, porque realmente Ele é o Senhor de todas as coisas, Pai. E nós muitas vezes, Pai, desejamos, Pai, que a nossa vontade continue cada vez mais forte a amar e desejar que realmente tenha a obediência a Deus. Por isso, pedimos a Deus todos os nossos necessidades. Amém. Podem fazer o favor de sentarem e vamos continuar a cantar, mas lembrando o que o apóstolo Paulo diz quando escreveu aos Coríntios. 1 Coríntios 8,6, ele diz: para nós há o quê? Há um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas e por ele nós também. Nós só nos curvamos diante de um Senhor. E por causa disso, os cristãos no primeiro século pagaram com a vida. Porque eles não conseguiam dizer que César é Senhor. Para eles, só Jesus Cristo era Senhor. E por isso eles não se curvaram ao poder de César. Eles preferiram ser queimados vivos. Eles preferiram ser lançados às feras. Eles preferiram serem crucificados, serem mortos, do que se dobrarem diante de um outro Senhor. O mesmo aconteceu também com os 3 amigos de Daniel. A estátua tinha sido construída por Nabucodonosor. Havia uma grande orquestra que iria tocar. E quando então fosse tocada, essa orquestra tocasse, então todos deviam se curvar diante daquela estátua. No entanto, aqueles 3 amigos mantiveram-se de pé, não se curvaram. Foram ameaçados de serem lançados na fornalha de fogo ardente, mas não temeram. E eles foram lançados. No entanto, Deus preservou a sua vida, assim como também preservou a vida de Daniel um pouco mais à frente. Ele é o nosso Senhor. E Ele, sendo nosso Senhor, Ele é dono da chuva, porque nosso Senhor é o Senhor de tudo. É o Senhor dos céus e da terra. E por isso Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. É com este Senhor que nós caminhamos. E por isso podem aparecer problemas. Problemas que às vezes parecem não ter solução. Às vezes podemos ser inundados com mágoas. Mas quando nós as colocamos diante de Deus, quando nós oramos ao Senhor, então temos um Deus que ouve as nossas orações, temos um Deus que atende, temos um Deus que responde. E por isso nós estaremos a cantar no final, como é bom caminhar nesta luz, nesta paz, esta paz que Ele trouxe aos nossos corações. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Então será este hino que vamos estar a cantar agora, em que nós afirmamos que Jesus é o Senhor, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o único Senhor
Ele é o único Senhor diante de quem nós nos devemos curvar, a quem nós devemos servir. Então vamos cantar este hino. E também como sinal de que Ele é o Senhor também dos nossos bens e daquilo que temos, também teremos a oportunidade de consagrar ao Senhor os dízimos e ofertas. De vir aqui à frente. E de então também em ato de adoração, porque entregar os dízimos e ofertas também é um ato de adoração, nós então o fazê-lo enquanto estaremos a cantar este hino. Quando
Queria convidar os irmãos a fazerem favor de abrirem as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Vamos estar a olhar para este texto da palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 3, e vamos então ler alguns versículos. Então, hoje é o primeiro dia de 2023. E certamente que os irmãos têm desejos para este ano. Certamente que os irmãos têm expectativas, boas expectativas para este ano. É natural que assim aconteça. Todos nós desejamos o melhor do novo ano. E isso é bom. É bom nós desejarmos o melhor. É bom desejarmos que o novo ano nos traga alegria, que o novo ano possa nos trazer bons momentos. Acho que todos nós queremos que isso aconteça. No entanto, não podemos deixar de olhar para a frente sem também termos um olho a olhar pelo espelho retrovisor para aquilo que ficou para trás. Porque se nós queremos caminhar com os pés bem assentes, nós precisamos avaliar, nós precisamos planear. Nós precisamos primeiramente olhar para aquilo que foi feito no ano que passou. Fazer uma avaliação, sermos sinceros nessa avaliação, para vermos aquilo que correu bem e aquilo que correu mal, a fim de podermos avançar, podendo aperfeiçoar aquilo que está bom e corrigir aquilo que não está a correr bem. E nós vemos que isso acontece. Nós vemos que as empresas fazem isso, fazem um balanço do ano que passou. Procuram ver se as medidas que tomaram, se aquela estratégia que tinham elaborado resultou ou não, para poderem avançar, procurando ser mais produtivas, procurando então realizar melhor o seu trabalho. Também o fazem as instituições de solidariedade, porque querem oferecer sempre o melhor àqueles que precisam. Elas avaliam o trabalho feito, para poder então, junto dos seus colaboradores, fazer o melhor no próximo ano. Nós vemos que também o governo faz isso, também faz essa avaliação, também essa avaliação é feita no nosso parlamento, em que se vê o que foi feito e se foi bem feito, para procurar então fazer melhor neste ano. E nós como igreja também precisamos fazer uma avaliação, também precisamos planear, também precisamos ter uma estratégia para avançar. Não podemos andar ao sabor do vento, não podemos deixar as coisas andarem, nós precisamos avaliar. Nós somos chamados a avaliar. E o apóstolo Paulo também o fazia. O apóstolo Paulo também parava, pensava no que foi feito e olhava para o futuro, procurando alcançar o objetivo que tinha na sua vida, que era ser mais como Cristo. E aqui neste texto que nós vamos ler, nós vemos exatamente Paulo avaliando, planeando, mas também apresentando a sua estratégia, o que ele pretendia fazer para alcançar o objetivo. E por isso eu vou ler convosco em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 4. E diz assim o texto bíblico: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio ou como esterco, para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei,
senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha recebido, ou que tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Pai, nós temos a Tua palavra aberta diante de nós e queremos, Senhor, olhar para ela com os olhos, com os Teus olhos. Queremos, Senhor, ter os ouvidos preparados para escutar a Tua mensagem e ter também, estar aberto para fazermos aquilo que temos que fazer, olhando para trás, olhando para o presente, mas também olhando para o futuro, vendo o que fizemos e o que pretendemos fazer. E queremos, Senhor, ser tocados pela Tua palavra, que ela que estabeleça estratégias para nós, que seja ela a mostrar-nos aquilo que devem ser os nossos objetivos para este novo ano. Pai querido, que possas estar a falar a cada um de nós, quer estejamos aqui, quer os irmãos que estão a acompanhar-nos de casa, que todos possam ser tocados pela Tua palavra, que ela não entre por um ouvido e saia por outro, mas que ela entre pelo ouvido e chegue ao nosso coração, que transforme a nossa vida, que transforme as nossas ações. Pai querido, nós queremos te agradecer pelo cuidado que tens tido para conosco. E também, Senhor, queremos entregar-te os dízimos e ofertas. Obrigado, Senhor, porque podemos participar. E que, Pai querido, tenhamos sempre o mesmo desejo de o fazer, porque não fazemos para os homens, mas fazemos para Ti. É em Ti, Senhor, que nós confiamos. E por isso, Senhor, nós esperamos que Tu irás providenciar o necessário para cada dia. Pai querido, obrigado. Obrigado pelo Teu cuidado e obrigado pela Tua palavra. Isso peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Então olhamos para o primeiro aspecto. Olhamos para a avaliação. E nós vemos claramente o apóstolo Paulo fazendo essa avaliação. Do versículo 4 ao versículo 7, os irmãos verificam que ele faz uma avaliação da sua vida. Ele olha para alguns aspectos que poderiam ser relevantes na sua vida. Aspectos que poderiam criar nele orgulho, que poderiam levá-lo a sentir-se maior do que os outros. Aspectos relacionados com a sua ascendência, aspectos relacionados com a sua própria religiosidade. No entanto, nós vamos ver que ele olha para essas coisas e as considera vãs, as considera fracas, as considera pobres, as considera rudimentos deste mundo. E são várias as credenciais que ele aqui apresenta. Nós vemos que ele faz uma avaliação desde a tenra idade até ao momento presente. E ele apresenta então alguns aspectos. Ele começa por dizer que foi circuncidado ao 8º dia. Era um legítimo filho de Israel. Os seus pais tinham procedido para com ele como a lei mandava. Ele, desde o princípio, obedeceu à lei. É claro que ele não teve aqui qualquer intervenção no sentido de ele tomar a iniciativa de obedecer, mas os seus pais o fizeram. Os seus pais cumpriram a lei nele. Também ele apresenta-se aqui como da linhagem de Israel. A sua herança judaica era pura. A sua ascendência era pura. Ele também diz que era da tribo de Benjamim. E Benjamim e Judá foram duas tribos que permaneceram fiéis à palavra de Deus. Permaneceram fiéis à tradição. Estas duas tribos, elas formaram o reino do sul. Tribos que olhavam para as Escrituras
e procuravam ser fiéis a ela. Ele também diz que é hebreu de hebreus. Ou seja, não apenas ele era hebreu, mas os seus pais o eram também. Ele era filho de hebreus. Ele era um legítimo judeu. E por isso que mesmo estando lá em Tarso, ele manteve o idioma hebraico. Ele falava hebraico. Ele falava grego. Por causa dessa ascendência. Mas também fala da sua religião. Ele diz que, quanto à lei, foi fariseu. E os fariseus constituíam uma seita muito zelosa das tradições de Israel. Eles procuravam observar a lei de Deus. Eles procuravam, então, ter a lei de Deus presente. É claro que eles também deturparam a lei, criando novas leis. No entanto, nós vemos que eles procuravam seguir a lei com rigor. E ele acrescenta mais que foi zeloso como um fariseu. Não foi um fariseu qualquer. Não foi um fariseu que andava como os demais, numa vida mediana. Não. Ele era um fariseu zeloso, ativo. Alguém que, por ser zeloso, perseguiu a igreja. Ele não olhava os obstáculos. Ele tinha força para ultrapassar esses obstáculos. E por último, ele diz que, quanto à lei, foi irrepreensível. Um homem que se destacou dos seus conterrâneos. Um homem que procurava dar sempre o seu melhor, que levava a sério. Levava a sério a religião que servia. Ele não brincava em serviço. Ele não brincava às religiões. Ele não brincava às igrejas. Ele era fervoroso. Ele era repreensível. Procurava observar tudo aquilo que a religião dizia. Boas credenciais, bons aspectos, este que ele aqui menciona. E por isso que ele diz no início, no versículo 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Se outro pensa que poderia confiar na carne, eu ainda mais. Diante dos seus opositores, ele disse, eu tenho credenciais que são superiores às vossas. Mas ele avalia isso, faz essa avaliação, e ele vai dizer que aquilo que poderia servir de orgulho para ele, eram, na verdade, coisas sem valor, até mesmo condenatórias. Ele contabilizou tudo isso, e a soma de tudo isso foi zero. Ele considera isso como esterco, e a palavra é exatamente essa. Aqui nós encontramos a palavra refúgio, mas no original é esterco. Coisa sem valor. Ele olha para aquilo que Cristo lhe deu e vê que aquilo que era o seu passado de destaque, não tem qualquer valor. Ele faz uma avaliação. Os lucros que ele tinha eram aparentes, eram apenas carnais e nada tinham de eterno. Ele faz essa avaliação. Avalia diante da igreja. Avalia o seu passado. Avalia essa sua caminhada do passado. Considerando isso sem valor. Certamente que a avaliação que nós fazemos de 2022 não avaliamos 2022 como algo sem valor. Certamente que houve muitas coisas que tiveram valor, muitas coisas que foram importantes. Houve objetivos que nós tínhamos planeado no início do ano e que certamente os concretizamos, mas outros ficaram pelo caminho. E é claro que quando nós avaliamos, nós devemos colocar algumas questões. Nós devemos partir de questões para avaliarmos aquilo que nós fizemos ao longo do ano passado. E uma delas, naturalmente, passa por sabermos quem é que nós priorizamos em 2022. Quem é que teve o lugar de destaque
durante o ano passado? Será que fomos nós mesmos que tivemos esse lugar de destaque? Nós é que estivemos lá no trono? Foram as nossas coisas? Foi a nossa família? Ou foi realmente Deus? Quem é que teve um lugar de destaque? Quem é que teve a prioridade? É importante. É importante nós verificarmos aquilo que foi prioritário para nós. Porque nós sabemos que aquilo que é prioritário vai ter um papel importante nas decisões que vamos tomar. Nós fazemos tudo o que for necessário para alcançarmos aquilo que é prioritário. E se Deus é prioritário, então faremos o que for necessário para que Deus esteja no lugar que deve estar. O que é que nós fizemos de positivo ao longo do ano passado? O que é que não correu assim tão bem? Em que é que nós falhamos? Quais são aquelas falhas que nós podemos identificar ao longo do ano que passou? O que é que nós deixamos de fazer? Poderíamos ter feito, mas deixamos de fazer em prol dos outros, em prol do nosso próximo, em prol do nosso Deus. Será que nós aproveitamos as oportunidades que nos apareceram para fazer o bem? Para vivermos como autênticos cristãos? Ou terá havido momentos em que nós negamos o nosso Deus, o nosso Senhor? Que nós o negamos diante dos nossos amigos? Que nós o negamos diante dos nossos colegas? Que nós o negamos com a nossa própria vida, nas decisões que tomamos? Como é que nós avaliamos 2022? É preciso avaliar. É preciso fazermos uma avaliação sincera. E é possível que nós possamos olhar para trás e ver que alguns objetivos nós cumprimos, outros não. Se calhar alguns daqueles que nós não cumprimos é porque eram utópicos. Ou então, porque tinham pouco valor. E isso foi constatado ao longo do próprio ano. Objetivos. E nós, naturalmente, quando pensamos no tema anual da Igreja para 2022, Deus em primeiro lugar, e quando nós apresentamos como base desse tema, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, é para que a nossa Igreja crescesse em consagração e serviço ao Senhor. Para que nós, como crentes, sentíssemos o quão importante é nós colocarmos Deus em primeiro lugar. No entanto, chegados aqui, constatamos que ainda estamos aquém. Ainda estamos aquém daquilo que desejamos. Ainda estamos aquém desse objetivo. E é possível que para este ano nós tenhamos que repetir o mesmo tema. Ou um tema similar a este, porque não alcançamos. Se não alcançamos, temos que continuar a insistir, porque isto é importante. É importante que Deus tenha o primeiro lugar. De que vale nós pensarmos em outras coisas se Deus não tiver lugar que quer? Então temos que colocar Deus no trono da nossa vida, no trono da nossa igreja. Para que, quando houver o processo de eleições, haja mais pessoas disponíveis para servir. Queríamos ter mais pessoas a participar. No entanto, houve indisponibilidade. E nós queremos que as coisas mudem. Nós queremos que Deus opere transformações. É claro que começamos a ver sinais de que Deus está a operar, trazendo novas pessoas até nós. Pessoas que já mostraram o desejo de serem batizadas, e possivelmente no início deste ano, nas próximas semanas, nós iremos
então, já promover uma classe de preparação para o batismo, mas não só de preparação, uma classe de integração. Integração de novos membros. Porque também há alguns que têm mostrado desejo de fazerem parte da nossa igreja. Deus está a operar. Se Deus não está a operar com aqueles que já estavam antes, a obra é do Senhor. Ele vai operar com aqueles que traz. Ele vai agir e ele vai ser servido, quer por uns, quer por outros. Então, primeiramente, avaliar. Precisamos avaliar. E nós, na próxima reunião da direção, também estaremos a fazer isso, uma avaliação daquilo que foi o ano passado. Mas é preciso também planearmos. E do versículo 8 ao versículo 12, ele então fala do planeamento. Quais são os objetivos que ele tem para o presente? Quais são os objetivos que ele tem para o futuro? E ele apresenta alguns aspectos. O primeiro aspecto que ele apresenta é conhecer mais a Jesus. Ele não está satisfeito. É um homem que já conhecia muito, mas ainda não está satisfeito. Ele quer conhecer mais e mais de Jesus. Veja o que ele diz no versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então o que ele primeiro quer é conhecer mais de Cristo. E este conhecer não se refere ao conhecimento intelectual. Porque nós podemos ter muita informação, mas não conhecer verdadeiramente Deus. Fala de um conhecimento íntimo. Fala de um conhecimento que resulta de uma relação com Deus. Por isso que ele vai usar a primeira pessoa. Ele vai dizer, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Meu Senhor. Então, um conhecimento pessoal. Um conhecimento íntimo. Ele quer conhecer mais a Cristo. Ele quer conhecer mais o seu Senhor, porque isso é sublime. Para ele não havia coisa melhor do que se relacionar com Cristo, do que conhecê-lo melhor, de ser uma ovelha que conhece o seu pastor. E este termo que é usado aqui para conhecimento é o mesmo que Jesus usa quando diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então, Cristo era a prioridade máxima na sua vida. E passava então pelo conhecimento. Mas ele continua. E no versículo 9 ele diz: e ser achado nele, não tendo a justiça própria que procede da lei, senão a que mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então este é um outro aspecto, um outro objetivo. Ele quer ganhar a Cristo e ser achado nele. E esse ganhar a Cristo não é tornar Cristo sua presa. Não é dominar Cristo. Não. É no sentido de intimidade. Estar junto a Cristo. Estar com Ele, ser conquistado. Viver nessa conquista. Ser achado. A sua aspiração é possuir mais e mais de Cristo. É sentir cada vez mais cheio da pureza, cheio do amor sacrificial de Jesus, a ponto de poder dizer, como nós encontramos em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. É isso. É viver a intimidade com Cristo. Ter uma união verdadeira, íntima com Cristo. Não com base nos seus méritos. Porque ele olha para si e vê que não tem nenhum mérito.
mas sim com base na justiça que procede de Deus, que é dada àqueles que estão unidos em Cristo. Porque há duas justiças. Há a justiça que procede de Deus, baseada na fé, e há a justiça que procede dos homens. Então ele afirma que Cristo é a prioridade da sua vida. Então este é um objetivo. Um outro, versículo 10 e 11. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então ele quer experimentar o poder de Deus e também pagar o preço. Ele está disposto a pagar o preço por amor a Cristo. Por um lado, ele reconhece que não consegue viver sem o poder de Deus. E ele precisa, então, desse poder na sua vida. Esse poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos é o poder que ele quer ter na sua vida para continuar a realizar o ministério de Deus. Mas ele sabia que esse poder não iria isentá-lo de sofrimentos. Pelo contrário, ia levá-lo a mais sofrimentos, a mais perseguição, a mais incompreensão, a mais injustiça. Mas ele não se importa. O que importa para ele é fazer a vontade de Deus. O que importa para ele é viver em Cristo e fazer o seu querer. Então, ele está disposto a tudo para seguir a Cristo. E apresenta um outro objetivo no versículo 12, que é alcançar a perfeição. Ele vai dizer, não que o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Ele está a procurar exatamente fazer aquilo que Jesus disse: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Não que ele quisesse achar maior do que os outros, não que ele quisesse ser impecável, mas que ele quisesse então ser amadurecido, estar mais próximo de Cristo, ser mais como Cristo. E ele está totalmente envolvido nesse objetivo. É esse objetivo que ele tem para a sua vida. É um homem que não desiste. Um homem que já tinha feito muita coisa para o conseguir, mas ainda permanecia, não desistiu desse objetivo. Tinha-o presente. Era um homem que buscava a santificação com toda a sua força, esforçando-se para ganhar o prêmio, como ele diz no versículo 14, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quais são os nossos objetivos para este novo ano? O que é que nós estamos dispostos a fazer para termos mais intimidade com Cristo? O que é que nós pretendemos fazer? Quais são os objetivos que temos diante de nós? Eu tenho alguns. Ser mais fiel a Deus. Submeter mais à sua vontade. 2 aspectos. Fidelidade e submissão. Mas também ser o melhor marido e o melhor pai. Ser o melhor pastor e servo. Ver a nossa igreja a crescer. E mais do que crescer em número, crescer em intimidade com Deus, crescer em espiritualidade. Sentir Deus a trabalhar em mim e através de mim. Objetivos. Objetivos que nós devemos ter diante de nós. Mas como chegar lá? Qual a estratégia para alcançarmos esses objetivos? E o apóstolo Paulo apresenta-nos a sua estratégia, que deve ser também a nossa estratégia. Então vemos alguns aspectos dessa estratégia. A primeira está aí numa repetição. Se os irmãos repararem, no versículo 12 e no versículo 14 há um verbo que se repete. Prossigo. No versículo 12 diz, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. No versículo 14, prossigo para o alvo.
E este verbo mostra-nos que a sua estratégia é determinação. É um homem que está determinado, que sabe o que quer e está determinado e empenhado em o conseguir. Há determinação nas suas ações. E está determinado. E é importante a determinação. É importante nós estarmos determinados para alcançarmos os objetivos que Deus traz ao nosso coração. Determinados, prossigo. Devemos prosseguir para conquistar aquilo para o que também fomos conquistados por Cristo Jesus. Prosseguir para o alvo. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Prosseguir em direção a Ele. Prosseguir. Poderão aparecer os obstáculos na nossa caminhada, mas eu estou determinado e eu prossigo. Então este é um aspecto, prossigo. Mas ele apresenta-nos um outro aspecto da sua estratégia, que é esforço. Não apenas ele está determinado, mas ele esforça-se por alcançar. Versículo 12 e 13 fala exatamente de esforço. Versículo 13 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Ele se esforça. Ele olha para aquele mandamento que Deus deu a Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque eu serei contigo. Ele esforça-se. Ele sabe que não é fácil alcançar os seus objetivos. Ele já tinha esforçado-se, mas ainda era necessário mais esforço para chegar lá. Esforçarmos. Precisamos esforçar-nos na nossa caminhada. Esforça-te e tem bom ânimo. Mas a última orientação nós vemos aqui neste texto, que é concentração. Ele não perde o seu foco. Ele está concentrado naquilo que realmente importa. Ele não se distrai, ele não olha nem para a direita nem para a esquerda, ele está concentrado. Porque na nossa caminhada há muitas distrações. O inimigo coloca muitas distrações no nosso caminho para nos desviar do foco. Para nos desviar daquilo que realmente interessa. Às vezes acena-nos com dinheiro. Às vezes acena-nos com fama. Às vezes acena-nos com outras coisas para nos enganar, para nos distrair, para nos afastar daquilo que realmente é importante. E há pessoas que se deixam seduzir por esses acenos, que se desviam para a direita, para a esquerda e deixam de caminhar em direção àquilo que realmente interessa. Perdem o seu foco. Que nós não possamos perder o nosso foco. O nosso foco é Cristo. O nosso foco não é A ou B. Porque há pessoas que estão concentradas naquilo que aquela pessoa faz, naquilo que o outro faz. E quando essa pessoa cai, a pessoa cai com ela também. Quando aquela pessoa se desvia, a pessoa desvia-se com ela. Concentrar-se naquilo que realmente importa. Concentração. Então vemos aqui 3 estratégias: determinação, esforço e concentração. E nós podemos perguntar, mas será que essa estratégia resulta? Será que essa estratégia resultou na vida do apóstolo Paulo? Resultou. Tanto que, quando ele está para morrer, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Não somente a mim. E que nós possamos fazer parte destes que também
onde receber a coroa da justiça. Ele conseguiu os seus objetivos. Que nós também, ao longo deste ano, possamos conseguir os objetivos que a palavra de Deus nos traz. Que possa haver da nossa parte determinação, esforço e concentração. E que este ano, 2023, seja um ano de bênçãos para todos nós. Que tal como nós encontramos na saudação, que Deus nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. E nos dê a paz. Que assim seja. E nós vamos terminar o nosso culto cantando o hino, olhando para Cristo, autor, grande autor da salvação. Prossigo, pois, a visto, soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor, para servi-lo com todo ardor. E quero vos convidar a ficar de pé e juntos vamos cantar este hino. Mas
Vamos terminar o nosso culto com uma oração e queria convidar um dos irmãos para nos estar a dirigir neste tempo. Graças estamos porque nesta manhã estamos em presença, no início deste novo ano, agradecemos porque temos sentido a tua proteção nas nossas vidas dia após dia, Senhor. Agradecemos as bênçãos que chamaste pela tua igreja, os propósitos, os projetos que esperamos propor para o próximo ano, Senhor. Que cada um dos seus filhos tenha o mesmo propósito, possamos louvar e estar dispostos a isso e disponíveis para trabalhar para ti. Dirige as nossas vidas e que a tua palavra possa confirmar, Senhor, a fé de cada um de nós. Dirige e guarda, que é o que pedimos no nome do nosso Salvador. Podem fazer o favor de sentar e vamos ouvir o pós-lúdio e aproveitar este tempo também para orarmos ao Senhor. Reafirmo mais uma vez o desejo de um bom ano para todos vós, uma boa semana e que Deus vos abençoe. Amém. Oh, como estou grato pelo teu amor. Neste mundo nada é como tu, e tudo que desejo está em ti. Dou-te a vida porque entendi, és tudo para mim. Tudo que preciso e tudo que desejo, estar em tua presença, ouvir tua voz dentro de mim, fazer o teu querer, mais te conhecer, assim quero viver. Oh, como estou grato pelo teu amor. Neste mundo nada é como tu, tudo que desejo está em ti. Tudo para mim. Não posso esquecer o teu perdão, Senhor. A graça me salvou, teu poder me libertou. Fazer o teu querer,
mais te conhecer, assim quero viver. Oh, como estou grato pelo teu amor. Neste mundo nada é como tu. Tudo que desejo está em ti. Dou-te a vida porque entendi, és tudo para mim. És tudo para mim. És tudo para mim.